Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio Brasil. Neste vídeo, nós iremos falando aqui sobre o Fórum da Disciplina de número 10, tranquilamente. O que nós devemos fazer, tá certo? Nesse fórum. Primeiramente, aqui a gente vai fazer a leitura, vamos destacar alguns pontos importantes, beleza? Vamos fazer a leitura e à medida que a gente vai lendo, a gente vai falando algumas coisas, depois a gente vai acrescentando mais e vamos aqui fazendo as orientações necessárias para que você tenha uma boa nota neste fórum, tá certo? Então, discutindo sobre o planejamento em saúde local, na estratégia de saúde da família, este fórum de aprendizagem do tema planejamento e organização do processo de trabalho, nesse fórum será debatidas as possibilidades e os limites do planejamento. Então, você pode destacar possibilidades e os limites do planejamento em saúde na APS e a integração com as ações de vigilância em saúde nos territórios. Você deve ler o material básico indicado para leitura, assim como o texto base do tema planejamento e organização do processo de trabalho. Para subsidiar o debate, recorremos novamente à situação fictícia apresentada por essa temática. Então, vamos ler a situação fictícia, né, para que você possa compreender esse fórum, beleza? A Unidade de Saúde da Família de Pitangueiras, localizada na área periurbana do município de Belo Rio, apresenta uma equipe, ok? Uma equipe de saúde da família, tá certo? Composta por 3 ACS e 2 ACE, uma médica, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um dentista e uma auxiliar de saúde bucal. E tem apoio da equipe multiprofissional da APS do município, ok? Belo Rio concentra 18 mil habitantes, sendo considerado um município de pequeno porte, com população composta por muitos feirantes e comerciantes. A desigualdade social é facilmente identificada, tá certo? Destaque esse ponto aqui para você, comentar no fórum. Ó. Desigualdade social é facilmente identificada, certo? Então isso aqui é um ponto que você não pode esquecer, né? A desigualdade social, né? Quando você entender que tem que aplicar a questão do perfil sociodemográfico, né? Então você tem que entender esse ponto, beleza? A desigualdade social é facilmente identificada logo que se chega à cidade. De um lado da feira central existe casas de famílias muito ricas e tradicionais da cidade. Do outro lado encontramos moradias em condições precárias. No bairro das Pitangueiras, mais afastado do centro, as casas são ainda mais humildes, muitas sem acesso à água encanada e à rede de esgoto. Olha, aqui já está te identificando as situações, problemas, né? Água encanada, muitos sem água encanada, rede de esgoto, e além de ruas sem asfaltamento. Então aqui já está te mostrando os problemas que existem nesse município, né? Também a coleta de lixo é apenas uma vez na semana. Então você vai destacando esses pontos que você tem que fazer relacionado ao planejamento para as ações dessa situação fictícia, beleza? Encontramos nesse território de abrangência a USF Pitangueiras, 2 escolas, uma pracinha pouco movimentada, associação de moradores, um terreiro de matriz africana, uma igreja evangélica e uma católica, né? Aqui são os equipamentos sociais que existem, né? Tá certo? E além de 4 bares e pequenas vendas. Na USP Pitangueiras, os profissionais realizam reunião de equipe em formato semanal, ok? Após a leitura da situação fictícia e dos materiais de apoio disponibilizados, contribua com o debate a partir dos questionamentos abaixo. Então você vai contribuir com o debate a partir dos questionamentos abaixo. Quais são os questionamentos? Observe aqui, agora são os comandos, né? Você tem que entender que todo fórum, né? E tem comandos, tranquilamente. Vamos observar aqui os comandos desse fórum. Depois que você fez a leitura, né? Da situação fictícia, ok? A partir do caso apresentado e da sua experiência como ACS ou ACE,
Como você poderia contribuir para a elaboração do diagnóstico da situação de saúde da população do território? Por que esse diagnóstico é importante para o planejamento? Tá certo? Siga as orientações do seu tutor. Então, aí tem que fazer a questão do diagnóstico, né? E qual a importância do diagnóstico para o planejamento, ok? Diagnóstico para o planejamento, beleza? Então, a partir do caso apresentado, né? Qual foi o caso apresentado? Esse município, né? Que tem uma equipe de saúde, que tem problemas de desigualdade social, problemas no esgoto, problema nas questões, aqui mostra os problemas, ó. Encontramos nesse município, né? Muitas casas sem água encanada, sem rede de esgotamento, além de ruas afastadas, né? Sem asfaltamento, coleta de lixo apenas uma vez por semana, tá certo? Famílias em condições precárias, moradias em condições precárias, e a desigualdade social é muito vista. Então, o que você vai fazer para contribuir para a elaboração do diagnóstico da situação, tá certo? Então você tem que fazer um diagnóstico e ver se esse diagnóstico ele é importante para o planejamento, né? A gente sabe que essa disciplina ela falou muitas coisas sobre a questão do levantamento de risco, tá certo? Sobre fatores de risco e vulnerabilidade. Então isso aqui você vai ver aqui essas questões da desigualdade social, né? Sobre a questão de esgoto, né? Rede de esgoto, água encanada, são as questões de vulnerabilidade que existe dentro desse município. Você vai destacar isso. Esses são o diagnóstico e sobre essa questão da desigualdade social, né? A desigualdade social neste município, né? A questão também se existe 18 mil habitantes. Será também que essa quantidade de 3 ACS dá para... Também não é um problema. Será que uma equipe ela dá para acompanhar todos esses 18 mil habitantes? 3 ACS, será que tem condições? E 2 ACE? Será que não é necessário mais uma equipe? O que vocês acham? Também vocês podem relatar também isso aí, né? Beleza? Tem uma pracinha pouco movimentada que você pode também destacar os equipamentos sociais. Então, aquele conhecimento que a gente teve na disciplina passada, né, sobre equipamento social, na disciplina 8, a gente pode também aplicar aqui, né, sobre a questão do equipamento social, tá certo? Aí você vai relatar esse diagnóstico. O que é a elaboração do... como você poderia contribuir para a elaboração do diagnóstico? Tá certo? O primeiro ponto, nós como os ACS, né, é o cadastramento, né? Quando você faz o cadastramento, você vai ver ali os problemas que existem naquele município, né? O cadastramento, o mapeamento também é muito importante e a gente pode fazer também, juntamente com a equipe, né? Com a equipe multiprofissional, fazer o perfil epidemiológico, a identificação do perfil sociodemográfico, né? Da população, né? E o perfil de atividades econômicas existentes, né? Nesse território. Então, atividades econômicas, né? A gente vê que tem 4 bares, né, e pequenas vendas. Então essas aqui são as atividades econômicas deste município. Você pode destacar isso. Então o perfil sociodemográfico, que a população tem uma desigualdade social grande, né? E você pode classificar esses riscos, né? Classificar esses riscos, tá certo? Fazer o mapeamento ambiental, Então, destacando isso, esse diagnóstico, você vai mostrar, tá certo? Se isso é importante, né, para o planejamento, tá certo? Como planejamento, a gente vê aqui no material, né, o momento explicativo, né, de conhecer. Você vai conhecer, né, para você colocar esse diagnóstico no planejamento. O primeiro ponto é conhecer, né? É a etapa do diagnóstico de situação da saúde no território, né? A análise da situação. Você tem que fazer a análise da situação. Nesse momento, a equipe deve identificar o perfil epidemiológico, isto é, o perfil de agravos, de mortalidade, pessoas que residem na comunidade, assim como as suas necessidades. Então, o primeiro ponto é o momento explicativo, né, de conhecer. Você vai conhecer. Você fez a leitura ali, aquele apresentado ali da situação, você conheceu, tá certo?
E o segundo é o momento tático, né? Como fazer? Tático operacional, né? Momento tático operacional. Consiste na aplicação do plano de ação e abrange a programação das ações para o alcance dos objetivos estratégicos. Tá certo? Ó, momento normativo. São definidos a partir dos problemas priorizados, o objetivo geral, os específicos e as ações necessárias para resolver cada problema, os responsáveis, os parceiros eventuais, ou os opositores, indicadores para monitorar o alcance das ações, os demais recursos necessários e os prazos a serem cumpridos. Beleza? Momento estratégico, correspondente à identificação de estratégias dos recursos para que seja possível desenvolver as ações listadas no plano de trabalho ou no plano de ação. Ó, aqui sobre a questão do planejamento, né, envolvendo também a questão do diagnóstico, confecção do mapa do território com dados socioambientais e sanitários que permitam o melhor foco nos problemas, assim como os riscos individuais, familiares e coletivos. Identificação das microáreas de risco, né, utilizando para isso ferramentas para classificação e estratificação de ameaças e levantamento dos agravos populacionais, considerando a divisão de áreas por risco, a aplicação das fórmulas para a divisão de áreas, considerando o risco das famílias, organizando-as em blocos e distribuindo-as em microáreas, beleza? Então, o que você vai fazer neste fórum, tá certo? Primeiro ponto é conhecer, né? Conhecer os riscos, né? Os riscos, o levantamento de riscos, tá, os fatores de risco que existem, né? De acordo com essa leitura, né? A desigualdade social, casas, coleta de lixo uma vez por semana, será que tá bom? Será que a quantidade de ACS está bom para esses 18 mil habitantes? Então você vai falar sobre isso, né? Sobre a questão econômica, né? Ó, bem aqui está dizendo, ó, então você vai destacar a questão econômica, ó, 4 bares e pequenas vendas, né? Então, o diagnóstico que você pode fazer também, que fala isso na aula interativa, né? Que você vai traçar o perfil das atividades econômicas existentes nesse território. Aí é o diagnóstico que você está fazendo. Então, esse fórum é para você identificar, confeccionar, né, o diagnóstico, né, fazer o diagnóstico dessa situação ou problema e falar a sua importância para o planejamento, beleza? Então é isso, você pode ver o perfil epidemiológico, né, mostrando também as atribuições de você como ACS, como ACE, como eu falei ainda agora há pouco, né? O ponto principal é o cadastramento, né? Através do cadastramento nós iremos compreender melhor a situação. Mas com esses dados aqui apresentados, né, sobre a questão da desigualdade social, essa questão de ser um município de pequeno porte, né? Então você pode destacar esses pontos. Eu vou destacar bem aqui, para você entender, né? Ó, primeiro ponto, 18 mil habitantes. Segundo ponto, né? Desigualdade social, tá certo? Casas, famílias ricas, né? Casas humildes, muitas sem acesso à água encanada, tá certo? Sem rede de esgoto, tá certo? Coleta de lixo uma vez por semana, tá certo? Aí uma praça, aí começa a falar aqui sobre os equipamentos sociais, ó. Aqui começa a falar sobre os equipamentos sociais e aqui fala sobre a situação econômica, né? Tá certo? As atividades econômicas que existem. Então, é um município pequeno, desigualdade social, sem água encanada, sem rede de esgoto, lixo uma vez por semana, uma pracinha pouco movimentada, falando aqui sobre os equipamentos sociais que existem e sobre a atividade econômica. Se você destacar isso no seu fórum, você fez o diagnóstico tranquilo. Pronto, você destaca isso no seu fórum e você fez o diagnóstico da situação problema, você vai falar o que você deve fazer como ACS, como ACE e falar a importância desse diagnóstico no planejamento. Beleza? Tranquilo? É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, se inscreva no canal e vai dar tudo certo. Beleza? Tranquilo?